Boa noite, sejam bem-vindos ao evento. Hoje teremos um webinar com o tema Desvende a magia do Design Thinking em projetos. Nossa facilitadora será a Ingrid Baptista, e para marcarmos o início do nosso evento, gostaria de chamar ao palco Cristina Duarte, presidente do capítulo PMI Distrito Federal. Boa noite, Cris, tudo bem? Ei, boa noite a todos. Que prazer recebê-los aqui. Eu fico muito contente de estarmos avançando com os nossos webinars, trazendo temas tão importantes e que têm agregado muito, né, gente, para o nosso dia a dia profissional. Então, eu quero deixar aqui minha gratidão pela parceria da Ingrid, de ter topado vir aqui compartilhar com a gente esse conhecimento, viabilizar, né, essa entrega para os nossos voluntários e filiados e comunidade de uma maneira geral. Nós aqui no PMI-DF temos sempre buscado acatar e escutar as sugestões de vocês para que tenhamos eventos realmente agregadores, né? Então, fiquem à disposição de sugerir novos temas, de propor conteúdos que sejam do interesse de vocês. Nós estamos aqui para apoiar essa busca por conhecimento. Então, é um grande prazer poder estar contribuindo, né, dessa forma. Quero também deixar aqui minha gratidão aos meus voluntários, né, a nossa equipe aqui da diretoria de eventos, ao Vitor, que está aqui atuando hoje como moderador, nosso voluntário também, muito obrigada. Lucas, nosso diretor adjunto aqui da área de eventos. Gente, sem vocês a gente não faz, né? Não entrega, então fica aqui minha gratidão pelo voluntariado e pelo compromisso de vocês. Então, muito obrigada. Vou passar a palavra de volta para o Vitor, para chamar a nossa facilitadora. É muito bacana o tema, gosto muito, e assim, sempre ajuda a gente sair da área de conforto e pensar de forma diferente, né? Então, é um conteúdo bastante agregador. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos. Uma boa noite. Nós que agradecemos, Cris. Sempre bom escutar você falar. Realmente um evento muito agregador a todos que estão aqui. Então, vou começar a apresentação de hoje da nossa palestrante, Ingrid Baptista, e ela iniciou sua jornada profissional no mercado de mídia digital e comunicação desde 2018. Ela atua como facilitadora de Design Thinking, liderou projetos de transformação digital no setor público e privado, com passagem por empresas de finanças, comunicação e varejo. Muito obrigado, Ingrid, por disponibilizar seu tempo para nós. Vou passar a palavra para você. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, pessoal. Eu acho que toda vez que eu puder ter a oportunidade de propagar a palavra do DT, eu sempre vou querer estar presente. Espero que a noite seja proveitosa para todo mundo. Vou começar a compartilhar minha tela aqui, gente, para começarmos a conversar sobre esta coisa maravilhosa chamada Design Thinking. E a primeira coisa que eu falo, atenção, preparem-se para usar muito o chat hoje. Então, vamos ter vários momentos de interação que eu quero que vocês coloquem aqui no chat. O Vitor vai estar sempre dando esse apoio, falando um pouco do que vocês estão falando no chat, etc. E, sem mais delongas, vamos começar a falar, então, de Desvende a magia do Design Thinking em projetos, né? Com eu mesma, Ingrid Batista. Vamos só fazer um acordo, porque agora a gente vai ser íntimo, né? A ideia aqui é que vocês saiam íntimos de DT, então toda vez que eu falar DT,
Eu estou falando de design thinking, combinado? Então, é assim, porque é mais fácil a gente falar DT, porque DT é para os íntimos, entendeu? Então, como vocês vão sair sabendo um pouco mais sobre essa metodologia, eu já estou considerando que vocês vão ser íntimos do corre, beleza, gente? E aí, o Vitor já fez a introdução, né, da minha bio e etc., mas eu queria trazer alguns outros pontos sobre a minha pessoa que eu acho que é interessante compartilhar com vocês, que assim, lá em 2013, há um tempinho atrás, aí, poucos 10 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre DT. E quando eu ouvi falar num fórum que tinha era de iniciativas inovadoras de jovens, e aí foi falado de um projeto lá que eles criaram uma solução para resfriar casas no Nordeste usando garrafa PET. E aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, e daí falaram de toda a metodologia, etc. Eu fiquei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida, é com isso que eu quero trabalhar. Só que em 2013, o DT não era exatamente a matéria, assim, a coisa mais comum na vida de se ter acesso e etc, né? Infelizmente, a gente só tinha... A maior parte dos conteúdos eram em inglês, né? Tinha pouco acesso ainda em 2013, muito bom que já mudou, hoje a gente já tem várias escolas, vários lugares que falam sobre DT, então isso acho que é uma grande coisa. E aí, em 2018, eu comecei a aplicar DT, tipo, em todo projeto que eu participo. Todo projeto que eu estou guiando, eu coloco o DT. A pessoa pede, a pessoa não pede, eu estou colocando o DT porque eu acho que é a melhor metodologia para resolver problemas em geral. E aí, assim, quando eu falo em todos os projetos que eu participo, é todos mesmo, né? Como o Vitor disse, eu comecei ali, né, nessa parte, minha carreira profissional, na parte de mídia e comunicação, então trabalhava com social media e etc. Então, acabei trabalhando, comecei a ter ali contatos dentro da TV, partidos políticos e etc. E ali eu comecei já a aplicar DT para fazer isso. Eu trouxe alguns cases que vão falar um pouquinho sobre isso, mas já utilizei processo de DT para criar quadro em TV, já ajudei partido político a renovar alguns serviços, algumas coisas da forma que eles tomavam a decisão. Já ajudei banco a implementar inteligência artificial, já ajudei seguradora a melhorar o serviço ali, a prestação de contas para as pessoas que têm ali os seguros. E assim, DT, eu falei, 2018 foi assim, eu virei a chave e falei assim, agora vai ser DT daqui para frente o tempo todo. E aí, em 2022, né, o ano passado, eu ganhei o desafio global do Design Thinking, né, que foi organizado pela D-School da África do Sul, aí tinha a Unesco, tinha a Siemens, eram várias pessoas assim que a ideia era conseguir utilizar as metodologias de DT para propor alguma solução para a educação, né? E eu fui uma das ganhadoras desse prêmio, assim, e foi muito legal, porque tipo, eu fui toda essa experiência de todas essas coisas que eu apliquei DT foi acontecendo, né? Então, e eu consegui aplicar, e é muito louco isso, né? Porque, tipo, eu tive, que nem eu falei, TV, partido político, banco, seguradora, mas toda essa questão de ficar aplicando, de ficar utilizando como um modo de pensar, como uma técnica, como uma abordagem, como um processo, acaba fazendo com que o seu mindset acabe ficando diferente, né? Atualmente, eu sou analista de design thinking mesmo. Na Vertigo, eu atuo como outsourcing, né? Então, atuo ali na RNP. E a RNP é uma rede que atende o governo federal. Então, tem diversos projetos aí que eu estou atuando que tem impacto, que são solicitações de MCTI, MEC, então o DT também no serviço público aí, fazendo inovações e transformando as coisas, né? E, bom, já falei um monte sobre mim, e eu queria que vocês me contassem quem são vocês. Coloca aqui no chat qual que é a ocupação de vocês,
O Vitor vai me ajudar aqui falando o que vocês estão mandando, o que vocês fazem. São estudante? É gerente de projeto? Analista de processo? O que a gente tem aqui de participante hoje? Mandem aqui no chat que o Vitor vai estar de olho. Vamos lá, pessoal. Mandei aqui no chat que eu vou estar passando aqui as informações para a Ingrid. Vamos lá, aquela animação de todos. Bom, temos gerentes de projetos. Débora Lima falou que é analista de processos na Vertigo RNP. Sou gerente de uma gráfica. Silvia comentou aqui. Cecília Araújo, PMO. Temos também Cecília Bessa, fundadora da Blaze Coworking para mulheres em Brasília. Temos Squad Victor Neves, Squad líder de CS. Analista de projetos na RNP. O pessoal da RNP aqui, eu tô sentindo uma galera da RNP e da Vertigo Limpeza, hein? O pessoal prestigiando os coleguinhas de trabalho. Obrigada, gente. Perfeito. Que mais, Vitor? O que a gente tem aqui que o pessoal está mandando? Temos mais gerentes de projetos, planejadora de manutenção, Luana Carolina, planejadora de manutenção. Temos Freide Pereira, finalizando MBA de projetos na USP. Parabéns, muito legal. Analista de negócios, gerente de TI. Nossa, a gente está com um público bem diverso, hein? Bem legal, gente. E aí, agora vamos ver. O que vocês sabem sobre DT? Manda um aqui no chat quem já leu sobre. Manda 2 quem já participou de algum projeto, alguma facilitação que tinha DT. Manda 3 para aquela pessoa que só ouve falar, mas não faz ideia do que se trata. Vamos ver o que aparece mais no chat, Vitor. Vamos ver. Um tá começando a aparecer, hein? Que mais? Bastante Vitor? 3 uns. 2, 3. 1, 2. 2 agora. Vamos lá, pessoal. Mandem mais aí. Queremos a interação de vocês. Mais 3 agora. Tô sentindo que tá ganhando. Assim, o pessoal já sabe alguma coisa, hein? Pelo visto. 3 pessoas já ouviram falar. 2 já participaram. 3 pessoas já leram sobre. Muito legal. Vamos lá, gente. Mandem mais pessoas. A gente já tem aí. Tá equilibrado, então, né? Tá ali 3, 1, 2, 2 ali. Então, beleza, gente. Então, já sabe, a gente tem mais ou menos uma noção aí do que vocês sabem sobre DT. Então, assim, já vi que tem gente que falou que já leu sobre, né? E aí, agora vamos falar um pouco da agenda, né? Parar com essa bagunça aqui no chat, vamos voltar para o tema e daqui a pouco o Vitor volta para me ajudar. Então, vou fazer uma contextualização sobre o Design Thinking. Vou dar a minha percepção de quando que eu acho que é interessante utilizar. Vou falar dos cases e daí a gente vai abrir para as dúvidas, tá? O tempo todo, se vocês tiverem dúvidas durante as minhas falas, vocês podem ir mandando aqui no chat, porque o Vitor vai estar de olho, ele vai estar anotando ali no bloco de notas e depois, quando chegar na sessão de dúvidas, a gente volta, dá uma olhada, beleza? E aí, assim, falaram aqui que já tinham lido alguma coisa sobre DT. Então, o que vocês acham que qual que é a relação aqui dessas imagens? Vamos dar uma olhadinha que vocês mandam aqui no chat. O que vocês acham que essas imagens aqui, esses hexágonos, esses íconezinhos, esse símbolo muito louco aqui de um fluxo, qual que é a relação delas? O que vocês acham que elas têm em comum? Mandem aqui no chat, gente. A participação de vocês é muito importante nesse evento. Vamos lá. Qual é a relação dessas imagens? São fases do Design Thinking? Perguntaram. São fases. Será que são fases? Será que são todas? Será que cada uma é uma fase do Design Thinking? O que você acha, Vitor? Você acha que cada uma é uma fase? Ou você acha que... Bom, então... a Celina já acha que é uma tríades diversas.
Então é como se fossem vários design thinkings, então, aqui acontecendo. Pode ser também. Bom, quem mais chuta, né? Vamos revelar já, porque eu tô muito boazinha. Estou muito boazinha. São todos frameworks de design thinking. E eu acho que é a primeira coisa que eu queria contextualizar vocês sobre o DT. Porque aqui existem... Eu trouxe só 4, mas são vários que existem, tá, gente? Que é esse aqui de cima, que é os 5 estágios do Design Thinking, ele é da D-School, que é de Stanford, é um dos mais reconhecidos, mais famosinhos, assim, depois da British Council. E aí, basicamente, eles falam que você tem que primeiro empatizar com a pessoa, depois você define qual é o problema que ela está passando, tem as ideias em cima daquele problema que foi definido, prototipa a solução e testa. E o octógono, né, a matemática falhou aqui, mas essa forminha aí, geométrica, que eu não sei qual que é, que eu esqueci o nome agora, é como se eles fossem se encaixando e não dependessem muito da ordem, assim, eles meio que vão se encaixando, então você, tipo, define, você já pode prototipar, e aí você vai voltando. Hexágono, me chutaram aqui que é um hexágono, então vamos lá. Então, esse, por exemplo, é um framework, então você pode, por exemplo, seguir o processo de DT através desse framework, por exemplo. E aí, o outro, que é a cabeça, o coração e a mão, é da instituição, é de uma organização, né, de artistas gráficos da América, e basicamente eles falam que toda solução de design que você toma, você tem que usar a cabeça para trazer as soluções, né, ter o coração para conseguir empatizar, e a mão, que é para a parte de você criar, né, co-criar. Então, esse é um outro framework de DT. E aí, por exemplo, esse aqui de baixo, que é esse fluxo que vai se interligando, são os três estágios que a IDEO definiu para o DT, que é a parte da inspiração, da ideação e da implementação. E é meio que a mesma coisa ali do de cima, né? Porque elas meio que vão acontecendo, mas elas podem acontecer de uma forma não linear e etc. Mas tem muita relação, né? Vocês estão vendo que, tipo, já tem assim, tem um que tem a ideação, o outro também tem. Tem um que tem a parte de empatia, o outro também tem. Esse outro aqui, por exemplo, que também é da IDEO, a IDEO é uma empresa muito conceituada, assim, tipo, nessa parte de conseguir, de propor soluções usando o DT como base, né? Então, a primeira parte ali que eles falam, né, para essa coisa de desenvolvimento centrado no humano, né? Então, você ouve primeiro, aí depois você cria, então você passa ali, faz a parte das histórias, cria, e aí vê as oportunidades, e daí depois você entrega, que é a parte de você fazer a solução, a parte de protótipo e a de implementação, né? Então, assim, todos eles sempre tem alguns termos que meio que se correlacionam, e é isso que eu queria trazer para vocês nessa parte de contextualização do DT. Todos os frameworks têm pontos em comum. Então, assim, porque basicamente, se a gente traduz, né, o DT é basicamente o pensamento do designer. E quando você estuda design, eu estudei design, né, e assim, para mim foi muito automático, né, começar a trabalhar com DT, porque quando a gente faz metodologia de projeto, seja projeto de produto físico, produto digital, serviço, negócio, a gente sempre meio que passa por esses momentos, e que aqui é o que eu trouxe os pontos comuns dos frameworks, que é a parte da empatia. Então, tudo tem que ser focado nas pessoas envolvidas para conseguir ter as soluções
melhores para os indivíduos, para as empresas e para a sociedade. E aqui a empatia nem sempre, que é uma coisa que eu acho que é válido vocês pensarem, a empatia não é só para com os usuários, né? Então a gente às vezes entra num projeto de DT e aí a gente vai lá empatizar e aí a gente só olha para o cliente final lá, tipo, a gente está vendo um serviço lá, e aí o cliente final, tipo, só olha para esse cliente final. E, na verdade, às vezes você também tem que empatizar com as pessoas que estão executando aquilo. Porque, às vezes, todas as dores do seu cliente final estão ok, já estão resolvidas ali, as necessidades principais, etc., estão envolvidas. Mas aí a sua equipe está com problema na execução. Então, por isso que a gente tem que olhar a equipe. Ou, às vezes, é uma questão mais negocial, do tipo, o negócio está querendo alcançar algumas metas, algumas coisas que, do jeito que está a operação hoje, não está. Então, quando a gente pensa em empatia, a gente tem que pensar em todos os seres humanos, todos os stakeholders, todas as partes interessadas, né, dentro de um processo de DT. E eu acho que esse é o primeiro ponto que vocês, quando vocês pensam em DT, assim, tipo, porque eu estou tentando trazer como que funciona esse pensamento do designer, né? Não puramente a metodologia, né? Porque a metodologia, como vocês viram, são vários frameworks, você escolhe o que você se adapta melhor e etc. Mas é exatamente esse ponto. Então, a empatia é isso, empatizar com todos os envolvidos, não só com o cliente final, mas operação, negócio, ali o pessoal que está também no backstage, tá? E aí, todas as metodologias têm algum ponto onde a gente reformula o problema ou desafio. Por que tem isso aqui? Porque às vezes o cliente chega para a gente e fala assim: oi, eu quero um aplicativo para agilizar a minha fila. E você fala: claro, senhor, vamos conversar sobre isso. Só que aí você descobre que, na verdade, ele não precisa de um aplicativo para agilizar a fila. Porque, na verdade, ele está tendo um problema lá tipo, é um restaurante, por exemplo. E aí, tipo, o problema que ele está tendo é o momento de pagamento, limpeza de mesa até estar disponível. Então, às vezes, tipo, não é porque a fila está demorada, tipo, porque as pessoas têm que ficar indo lá e, tipo, escrevendo o nome. Às vezes é um procedimento lá interno. Então, sempre tem. Depois que você empatiza, você consegue obter as perspectivas e explorar esse problema de maneiras diferentes, entendeu? Então, aí você consegue também, pelo fato de eu ter falado, né, que você está empatizando com todas as pessoas ao redor, você consegue alcançar uma visão holística, né, para conseguir alcançar a solução. E assim, temos esses dois pontos. E aí agora que eu acho que é o tchan, assim, quando a gente está pensando, principalmente na parte da ideação, né, que é a estimular a divergência dos pensamentos. Nós gostamos que as pessoas sejam divergentes, que elas pegam e falem coisas assim, só que a gente sempre tem o cuidado de fazer que o espaço de ideação ele seja aberto e livre de julgamentos. Então, vai ter esse momento onde as pessoas vão dar... Existem vários exercícios, tem o famoso brainstorm, né, que as pessoas já é bem comum. Mas, por exemplo, tem o brainwriting, que é uma técnica de ideação onde as pessoas vão escrevendo. Então, tipo, divide a folha lá e aí a pessoa, tipo, escreve a ideia dela, daí passa por lado e a pessoa vai e escreve uma sugestão de melhoria para outra ideia. Isso tudo ali, ó, em silêncio, conversando. Então, se tiver um público ali mais quietinho, mais tímido, ali que tem medo, tem algumas hierarquias diferentes, tem medo que a pessoa da hierarquia maior acabe julgando ela, então às vezes um brainwriting é interessante. Tem, por exemplo, a pior ideia possível, então você primeiro pensa em qual a pior forma de você resolver o seu problema, para depois você pensar na melhor. Existem diversas formas da gente conseguir divergir. E depois de divergir, é muito importante convergir. Então, só que quando a gente faz essa parte de convergir, existem
existe a forma, tipo, tem, por exemplo, técnicas de painel progressivo. Então, tipo, a gente pega, coloca todas as ideias, daí um grupinho menor vai e agrupa ali as ideias que estão semelhantes, e aí pega e vai. Tem outros que já é mais plenária, que as pessoas vão discutindo ali, etc. Mas a ideia de você convergir é que você consiga, aqui é o ponto principal, você conseguir ver as ideias de todos, mas conseguir combinar ideias e refinar elas. Então, sempre tem que ter o cuidado de, tipo, por exemplo, a gente fez um brainstorm lá e tal, mas na hora de convergir, tem que ter o cuidado para falar, para que todas as pessoas estejam cientes das ideias que foram feitas na fase anterior. Porque aí como que elas vão combinar, como que elas vão refinar se elas não tiveram contato com essas ideias que as outras pessoas deram? Então, tem que ter esse cuidado, tá? Na convergência para poder fazer essa parte de combinar, refinar. E aí, todos os frameworks têm alguma parte que a gente tem ali, a parte de criar e testar os protótipos. Então, pegar soluções ali que passaram por aquelas partes de empatia, que foram estimuladas na divergência, convergência e tal, foi selecionado ali os principais. E aí, quando a gente pensa em protótipo, que eu acho que é uma outra coisa que eu preciso desmistificar com vocês, protótipo não significa tela, tá? Protótipo pode ser qualquer coisa. Protótipo, por exemplo, pode ser um pitch, porque às vezes você está co-criando uma ideia de um fundo de investimento. E aí você está. O objetivo do final dessa cocriação é conseguir apresentar um material para os sponsors patrocinarem esse fundo. Um protótipo pode ser tipo uma blueprint, porque se a gente está falando de serviço, então vai ser uma blueprint de serviço e não uma tela. Então, não precisa ser uma coisa física, não precisa ser tela. Protótipo é exatamente aquilo que você precisa para conseguir testar a sua solução. Se a sua solução vai ser um teste que tem mais a ver com essa parte de tipo, eu quero validar se essa interação está interessante. Então, você pode apresentar storyboard como protótipo. Então, protótipo como é que eu vou conseguir validar se essa solução está atendendo o que a gente viu lá em cima, né? Que a gente empatizou e que a gente viu como dor, como necessidade, que a gente está resolvendo aqui com o nosso produto, serviço e etc. Então, protótipo é isso. E é sempre importante testar para a gente conseguir evoluir. E todos, de alguma forma, têm a possibilidade de não ser linear. E aí, que é aquela coisa, né, de você, tipo, você pega, vai avançando, daí você, tipo, lá no protótipo você viu que tem uma dor que não foi vista na imersão, aí você volta para a imersão e vai dar uma olhada lá de novo. Então, assim, essa parte do não linear, que eu acho bem interessante do DT e que é uma coisa que as pessoas acabam esquecendo. E aí eu trouxe aqui o mais famosinho, o mais queridinho de todos, que eu acho que o de frameworks, né, de DT, que é o duplo diamante do Conselho Britânico de Design. E aqui eu trouxe do jeito mais clássico, né? Então você pega, você vem aqui no desafio inicial, aí você vai divergir, né? Então você procura o máximo de informação ali na imersão, e aí depois você pega e converge fazendo a síntese, e aí faz a parte de definição do problema, né? Você reenquadra esse problema. Aí depois você diverge fazendo a ideação, faz a prototipação, converge ali no teste, chega na solução. Só que todos esses processos de diverge, converge, eles podem acontecer de forma não linear, né? Então, por exemplo, o teste. O teste pode ensinar algo que não foi visto na imersão, então você volta na imersão. Aí, tipo, não, tô prototipando, aí durante a prototipação surgiu uma ideia do tipo, nossa, não, mas e se a gente pegasse e em vez de fazer
esse aplicativo aqui a gente fizesse uma plataforma também, etc. Você volta para a ideação. No teste, podem surgir novas ideias para o projeto. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, essa importância de vocês enfrentarem o DT com uma coisa que é não linear. Então, eles têm aquelas coisas clássicas que eu citei antes, mas eles pode ser que em algum momento você tenha que voltar para trás e ver e voltar, porque é um projeto, uma coisa que meio que se retroalimenta, né? E aí, agora falei demais. Falei demais, eu acho que agora preciso que vocês interajam aqui. Eu vou chamar o Vitor também para o Vitor não ficar, para vocês não ficarem enjoados aqui, enjoados de mim. Agora sim, falei como funcionam os frameworks, dei uma ideia geral. Qual dessas situações aqui que você acha que é possível usar DT? Na definição de um orçamento, que é como que o orçamento vai ser utilizado, na criação de um planejamento estratégico, no alinhamento da equipe responsável por um produto ou serviço, na criação de um novo produto, de um novo serviço. Vai mandando aqui, manda 1, manda 2, 3 ou todos. Falem comigo, falem aqui. E aí, Vitor, o que o pessoal está falando? O Vitor tá mudo para mim, gente. Para mais alguém tá mudo? Vocês me ouvem, gente? No chat? Tá, o Vitor que a gente não tá ouvindo, né? Tô vendo aqui o pessoal do chat. Bom, eu vou fazendo aqui a do Vitor enquanto ele vai resolvendo. Eu vou ficar olhando aqui pro lado que eu tô olhando para outra tela, tá, gente? Então, aqui, tem gente falando que todos. Tem gente que tá falando mais o 2 e o 4. Então, o 2 e o 4 ali, alinhamento. Então, vamos ver. Todos. Então, tem uma galera assim achando que é todos, né? Então, beleza, gente. Vamos indo que o Vitor, daqui a pouco, ele dá uma voltada com a gente. Que daí ele vai resolver a questão do microfone dele. Então, assim, sim, a resposta, né, do anterior sim, podem ser todas essas situações que vocês conseguem utilizar DT, tá? E aí... Veja se meu microfone voltou agora. Agora voltou. Tá? Perfeito, tranquilo. Tá. Quando for a hora, você volta, Vitor. Tranquilo, obrigado. Então, assim, vocês viram, né? Todas essas situações anteriores aqui dá para usar DT. E aqui eu trouxe as minhas percepções, porque, bom, são problemas diversos aqui, né? Então, tipo, definição de um orçamento, planejamento estratégico, alinhamento de equipe, criação de novo produto. Existem várias situações que você pode usar DT. Bom, desde o começo da minha fala, eu estou falando isso, né? Que dá para usar DT em tudo. Só que tem 2 aspectos que eu trouxe aqui que eu acho que é importante vocês sempre pensarem, que usem DT quando vocês estão buscando soluções para problemas complexos, problemas que a natureza ela é desconhecido e que o que vocês sabem ali sobre aquele problema não está suficiente para vocês conseguirem resolver. Então, quando vocês estão ali numa encruzilhada mesmo. Só que eu acho que o outro aspecto, que é até mais importante do que problemas complexos, porque às vezes a gente pode até saber a natureza, né, do problema, mas ele ainda é complexo porque tem algumas questõezinhas. Então, assim, o segundo ponto, que é esse círculo mais escuro aqui, que eu considero o mais importante, use DT quando se espera grandes mudanças e sentem que a organização ou a equipe está preparada para isso. Porque
Bom, vocês viram tudo que eu falei, né? Todos os métodos têm essa parte de empatia. Todos os métodos têm a parte de reformular. Tem a parte do grupo ir lá, sentar e idear e prototipar. Se eles não estiverem, porque o que pode acontecer, gente, e que daqui a pouco nos cases eu vou trazer para vocês. A pessoa fala, não, quero DT, quero fazer DT, mas aí a pessoa chega e fala, eu quero o aplicativo da fila, vamos voltar no aplicativo da fila. E aí, eles não estavam preparados, por exemplo, a gente empatizou, deu uma analisada lá, conversou com os clientes, viu a operação, e aí ele não estava preparado para, tipo, ouvir da gente falando, olha, então, na verdade, o que vocês precisam não é um aplicativo para fila, vocês precisam melhorar a sua operação de handoff ali das equipes ali em, tipo, depois do pagamento, limpeza e etc. E também vocês precisam agilizar lá a linha de produção. Se a organização e a equipe não estiverem preparadas para essas grandes mudanças, e se vocês, assim, é claro, pode ser que a gente tipo, fale, não, acho que eles estão preparados e etc, vamos lá. Mas se vocês já de início veem que a pessoa está resistente, e se a depender do que a gente descubra durante a fase de ideação, de empatia principalmente, pode ser que as coisas mudem, que a gente tenha que pivotar a ideia. Então, eu considero que esse ponto é um ponto muito sensível e que precisa ser, tipo, pensado com muito carinho antes de enfrentar o processo de DT. Porque, às vezes, a pessoa chega lá na imersão e aí a gente descobre uma coisa que ela não queria que a gente descobrisse. E ela fala, não, valeu, e deixa para lá. Joga para baixo do pano e vai fazer o negócio contrata uma outra empresa para fazer o negócio do jeito que ela acha que tem que fazer. E tá tudo bem, é uma decisão da empresa, mas se elas tivessem essa consciência, e é uma consciência que eu quero colocar aqui para vocês, porque a gente tem muito gerente de projetos aqui, pessoas que estão aí vendo essa possibilidade do impacto que o DT vai trazer, entendeu? Então, vocês precisam ser esses promotores e, tipo, pregar a palavra do DT para os outros e também deixar ciente que vai trazer grandes mudanças e que as pessoas precisam estar preparadas e, tipo, e aceitarem ir até o fim, tá? Então, para mim, são esses dois pontos. Problemas complexos, problemas que a gente não sabe muito bem a natureza, que tem ali que estudar mais, e quando se espera grandes mudanças e quando se sente que a organização ou a equipe está preparada, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, que eu acho que é isso que vocês querem saber. Cases, me deem cases, gente, quero saber mais. Então, eu trouxe aqui, de forma resumida, tá? Tem várias coisas que eu não coloquei, porque tem alguns detalhes sensíveis, como a gente trabalha com coisas estratégicas e etc. Então, às vezes, nem sempre eu consigo divulgar tudo. Mas o primeiro case eu chamei de mais importante do que quanto você ganha é como você gasta. Então, do que se trata esse case? Qual que é o contexto que começou isso, né? Então, um partido político pequeno, ele precisava decidir como que eles iam gastar a verba do fundo partidário. E eles estavam com o que a gente chama na política com uma chapa completa. Então, eles tinham uma chapa robusta de vereadores, no caso aqui foram 57 vereadores, né? Tinha prefeito e vice-prefeita. Então, tinha majoritária, tinha vereador. Só que a preocupação desse partido que veio conversar comigo e que a gente fez essa utilização do DT é que eles queriam fazer de uma forma que eles utilizassem esse fundo de uma forma que possibilitasse que os candidatos deles tivessem uma chance real de concorrer. Então, quando a gente fala chance real de concorrer, é tipo ter coisas que eles precisam para a eleição, entendeu? Tipo, só que a questão é, quais são essas coisas que eles precisam para ter uma chance real para concorrer? E aí que vocês veem o fruto, porque assim, tem coisas gerais, do tipo, sei lá, propaganda na TV,
santinho, sei lá. Só que assim, será que esses nossos vereadores, será que esse prefeito, essa vice-prefeita, dentro do padrão, dentro do ano que aconteceu essa eleição, né? Essa eleição ela foi a eleição de 2020, então uma eleição que a gente estava numa situação de pandemia, entendeu? Então tinha mais um agravante. Como é que todas essas forças iam se organizar para que a gente conseguisse dar uma chance real para todos os candidatos concorrerem àquela eleição, que tinham todas essas variáveis? Então, passo a passo clássico de DT aqui. Entender a realidade dos candidatos. E aí aqui foi conversar, fazer entrevista e entender, por exemplo, nesses candidatos eu tive contato com pessoas que estavam vivendo do auxílio emergencial e se candidataram e queriam estar na política, principalmente para pensar nessas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade como eles. A gente tinha candidatos, na mesma chapa, tinha candidatos que estavam em situação de vulnerabilidade social extrema e tinham candidatos que tinham uma vida muito bem confortável, obrigado. E aí a gente já começou a desenhar, entendeu? E aí a gente começou a pensar nas soluções ali, do tipo, como que eu vou atender do candidato que tem uma renda alta para o candidato que tem uma renda baixa? O que eles têm em comum? Quais são esses detalhezinhos, quais as dores que estão se repetindo, independente da questão social, independente da questão de sexo, porque esse partido com o qual eu trabalhei, ele teve a preocupação de cumprir a lei, né? Que é sempre bom cumprir a lei de cota feminina e etc, né? Se tá na lei, a gente tem que cumprir, mas não é infelizmente não são todos, mas esse que eu estava trabalhando estava com essa preocupação, então considerando essas coisas que permeiam, né? Então, tipo, vamos pensar, vimos essas dores, essas necessidades desses candidatos. Vamos começar a definir as soluções que atendiam melhor os candidatos e a legislação. Porque quando a gente pensa numa situação como essa, tem a situação da pandemia, né, que estava rolando, a situação dos candidatos serem bem diversos, obrigado, graças a Deus, e as questões de legislação, do tipo, quanto desse fundo partidário tem que ser destinado a mulheres, quanto tem que ser destinado a determinada coisa, o que pode ser feito e etc. Então, as soluções, os detalhes, essa fase de detalhamento de quais seriam essas soluções, foi bem... teve que ser muito cuidadosa, porque a gente estava lidando com questões jurídicas que poderiam cair sobre os próprios candidatos depois, sobre o próprio partido, e tinha muita coisa envolvida. Então, por isso que é esse cuidado que se teve. Mas quando você empatiza, entende o cenário, faz tudo certinho, você consegue ter uma visão boa disso, sabe? E aí eu trouxe aqui assim, os principais, tá? Para vocês também não saírem sem muita coisa daqui sobre esse case, porque, como eu disse, tem alguns dados sensíveis e eu não consigo liberar tudo para vocês, né? Por exemplo, a gente percebeu que existiam candidatos que tinham uma noção. Sim, eu sei o que um vereador faz, e tinham candidatos que não sabiam até quais os limites que aquele município, quais os regimentos da Câmara daquele município que estava ocorrendo aquela eleição. Tinham candidatos que não sabiam, então, tipo, como que você quer jogar um jogo sem você saber quais são as regras do jogo? Tinham candidatos que não tinham desenvoltura digital. Então, nessas capacitações para os candidatos, esses encontros digitais, foram dadas palestras de como se portar na rede social, quais os tipos de propaganda são permitidas ou não numa rede social, quais os horários podem ser feitos ou não, porque a legislação eleitoral tem todos esses detalhes. Então, a gente tinha que capacitar os candidatos sobre todas as regras do jogo, as regras do jogo da candidatura, do pleito e o depois, conseguir preparar que eles estivessem minimamente aptos, do tipo,
o que a gente precisa, qual é a estrutura básica que precisa ter num gabinete? Tipo, você conhece essas pessoas, você já sabe disso, vai precisar, sabe, começar a pensar nisso, porque, tipo, eles ganham e tal, aí chega lá na Câmara, quebra a cara. Então, a gente também teve essa preocupação. Esses encontros digitais foi todas essas capacitações para eles entenderem ali o jogo que eles estavam jogando. Outra coisa, oferecimento de materiais impressos e digitais para a execução da campanha. Então, aqui a gente entra no chamado enxoval. Então, santinho, adesivo de carro, aí, tipo, cartão digital do WhatsApp, que já, tipo, ia para o lugar, o site, né, onde tinha a biografia dele, o partido fez isso. Então, assim, para conseguir baratear mesmo, porque quando você faz essas coisas em montantes, as coisas saem tipo 0,001 centavo, sabe? Então, quando se compra em grandes escalas, barateia e otimiza o uso do fundo, porque lembre-se, um partido pequeno não tem tanto fundo partidário e é um partido pequeno de uma eleição municipal. Então, realmente pouquíssimo dinheiro que vai ali. Para pensar numa chapa ali com 59, né? Porque a gente tem 57 vereadores, mais vice-prefeito, a vice-prefeita e o prefeito. E uma outra coisa que a gente viu, que foi definido, né? Que eu ajudei que eles cocriassem, é a questão de como seria o apoio na prestação de contas. Porque candidatos menores têm muitos problemas de não terem apoio durante a prestação de contas e ficarem por muito tempo com problemas jurídicos, porque às vezes eles não entendem quais as notas que eles têm que guardar, quais as coisas que eles têm que fazer. E aí, por exemplo, os candidatos que já utilizaram só a coisa do partido, a gente já dava tudo certinho a documentação só para ele ir lá lançar e tal. Aí os outros que já tipo tinham algum dinheiro para investir, contratavam alguma coisa e etc. O partido se organizou dentro desse processo de DT que foi rodado para apoiar nessa prestação de contas, porque isso era bom para os candidatos e também para o partido, porque se um candidato faz errado, o partido também é multado. Então foram essas coisas assim. Então, por exemplo, aqui é case de DT em política definindo o orçamento possível. Em política e em orçamento. São coisas assim, tipo, meu Deus do céu, dá para usar? Dá para usar. Mas é por quê? Porque as pessoas que estavam aqui estavam dispostas a fazer isso, de realmente entender essa realidade, fazer esses processos, pensar nessas soluções, entendeu? E era um problema complexo, porque a gente estava com variável de pandemia, variável de muitos candidatos, variável de pouco dinheiro. Então, coube ali nos checkzinhos do quando se usar DT. O outro caso que eu trouxe, será que estamos preparados para evoluir o nosso serviço? Esse aqui foi um caso que uma equipe responsável por um serviço, né, entrou em contato, que eles queriam realizar um projeto de DT para pensar no incremento do que eles já realizavam e também pensar em novas possibilidades de atuação. Então, eles queriam evoluir o serviço deles. Eles queriam, tipo, o próximo passo que eles iam dar ali para deixar o serviço deles mais interessante. E aí, quais foram os passos? O que aconteceu aqui? Comecei com um clássico. Entende sobre o serviço. Quem ele atende. Quem que executa ele. Entende esse cenário. E durante essa fase de entendimento de quem eram as pessoas que ele estavam atendendo, quem eram os clientes, quem era o pessoal do back-office, da operação, o que estava envolvido, qual que era esse ambiente, a gente já começou a perceber que estava tendo uns desencontros. Umas pessoas falavam uma coisa, outras pessoas falavam outras. E quando foi na parte ali de reformular o desafio, eu trouxe para eles, eu falei, olha,
Eu acho que, assim, dentro... Não, eu acho não, né? Tudo que a gente faz é com base, a gente sempre traz insights, etc. Então, eu não acho, eu tenho certeza de que vocês estão totalmente desalinhados e que não é hora de vocês pensarem numa nova possibilidade de atuação. O que foi visto aqui nessa pesquisa, dentro dos relatos, dentro das entrevistas, os insights que foram colhidos e etc., é que vocês precisam repensar aí a visão do desafio, repensar o que vocês querem do DT. E aí foi feita uma pivotagem. E nessa pivotagem, o que foi feito de atividade foram muito mais facilitações. Então, o que foi feito? Revisão da visão do serviço. O que esse serviço se propõe? O que ele é? O que ele não é? O que esse serviço faz? O que ele não faz? Foi feita uma revisão dos papéis e das responsabilidades, porque estava tendo muito desencontro, do tipo, não sei quando isso acontece, quando passa para cá e quando passa para lá. Foram buscar, né? Depois disso aqui, foi feito um material para buscar aval para os patrocinadores. Então, foram lá nos sponsors e falaram: olha, então, aí, porque nesse momento de revisão, eles revisaram várias coisas e até pensaram: poxa, eu acho que isso aqui tem que tirar. Não, acho que isso aqui vai ter que colocar. E eles meio que já começaram a pensar nessas coisas de incremento e possibilidade de atuação. Só que como estava tudo muito sem alinhamento e etc., eles foram buscar o aval dos patrocinadores. Aí esses patrocinadores deram um ok, e aí foram feitas definições de plano de ação. Então, assim, se vocês verem, a gente pegou e pensou, tipo, fez ali a ideação, né, do tipo, vamos pensar aqui, vamos ver o que a gente está vendo como produto, ver a responsabilidade. Foi feito o teste ali na busca do aval dos patrocinadores e foi feito até a parte de você incrementar, né, que é a parte de definição dos planos de ação com base nessas respostas que vocês tiveram do teste. Então, ele acabou seguindo o processo de DT, mas teve uma pivotagem. E, de novo, o que era? Era um problema. Quando veio, já parecia complexo, porque quando você pensa em novas possibilidades e etc., sempre a gente tem que estudar mercado, tem que estudar consumidor. Então, assim, sempre é complexo isso. Só que aí, quando a gente começou a estudar, percebeu que, primeiro, tem que arrumar em casa. E aí, eles estavam, então, tipo, a primeira bolinha, check. A segunda bolinha, eles estavam dispostos a, tipo, rever isso e falarem, quando eu cheguei com o resultado, né, da pesquisa ali, da imersão, cheguei com a síntese, com esse problema reformulado, eles falaram, não, beleza, não, se você acha que é isso, sucesso, vamos que vamos arrumar isso aqui, porque arrumando isso aqui, a gente já começa a pensar nas evoluções e já faz, etc. Então, vocês estão conseguindo perceber? Sempre é importante ter aquelas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo para poder usar o DT, né? Para além das coisas que eu já disse da técnica em si, né? E aí, o case 3, que é planejamento é a base do nosso futuro. Eu tentei trazer frases muito motivacionais aqui para a gente terminar com a energia lá em cima. E aí, um gestor de uma equipe, que essa equipe ela teve início na pandemia, precisava de ajuda para organizar a área, então, porque é uma área que começou na pandemia, foi crescendo, e organizar a área e dar mais visibilidade, porque a instituição que essa área estava inclusa é uma instituição que era aquela instituição que as pessoas se conheciam ali no cafezinho, no coisa, e falavam assim, a minha área faz isso, e daí, tipo, as pessoas iam pedir ajuda porque tinham conversado com alguém no café, então era uma instituição que tinha essa costuma do trabalho presencial, então ainda também estava nesse momento, então, bem complexo. Como que a gente coloca uma nova área, né, em voga, tipo, para conseguir dar visibilidade, para que as pessoas saibam que essa nova área existe, numa empresa que o pessoal já estava muito acostumado com o trabalho presencial, e de uma forma organizada, porque é uma área que, tipo, ali cresceu muito rápido. Então, assim,
eles precisavam dar um jeito de conseguir se planejar. E aí, o que foi feito? Aqui, DTzinho clássico, que é pesquisa para entender como que a área era vista pela organização, entendimento do cenário atual da área. Então, tipo, vamos ver como que o pessoal da organização ali, que essa área fazia parte, via, tipo, conhece a área, sabe o que faz, sabe por que teria que chamar essa área? Então, foi feito isso. Entendimento do cenário atual da área. Então, tipo, como que essa área está? Quais os serviços que essa área está oferecendo para os seus clientes, né? Porque mesmo que seja uma área interna, ela tem clientes. Os clientes são internos e ela tem que pensar como uma pessoa que está oferecendo um serviço. Então, o que ela está oferecendo? Quais são as coisas que são interessantes de oferecer hoje, quais coisas são interessantes a gente já pensar e vislumbrar para o futuro. Tudo isso foi sendo feito uma identificação de backlog da área. Então, foram colocando ali uma lista de tarefas, de coisas, e aí fizemos ali aquela parte do reenquadramento, que é ali definir ali os principais desafios da área. Então, a partir disso, foi, tipo, ali elencado o que era mais importante, né? De tipo, não, vamos fazer mais comunicação, vamos ter uma presença maior nas redes internas da coisa. Então, foram pensados os principais desafios. E aí, foi feito também a cocriação do planejamento estratégico. E aqui, nessa parte de cocriação do planejamento estratégico, que eu acho que é uma coisa interessante, e planejamento estratégico clássico, sabe? De pensar, assim, quais os objetivos estratégicos, quais os objetivos táticos, os operacionais, quais as tarefas que estão aí debaixo de que tem que ser cumpridas para cada objetivo, como que a gente vai, quais que vão ser priorizadas para esse ano 1, para esse ano 2. Então, planejamento estratégico mesmo que seja numa área que está dentro de uma empresa e etc. A parte de missão, a parte de valores estava sempre alinhado com a empresa, teve esse cuidado dessas coisas, para que a gente sempre estivesse usando ali. Foi feito um momento com o sponsor para ver se ele acha que fazia sentido, essas coisas foram definidas. Mas uma coisa que eu acho que é importante, que aí entra muito naquela fase de teste, na cocriação desse planejamento estratégico, foram desenvolvidos mecanismos para revisão contínua desse planejamento. Então, foram vistas coisas de tipo... se alguém for responsável por essa atividade, quando a pessoa sair, quem que vai assumir? E aí, de quanto em quanto tempo a gente vai revisar as coisas? E isso é um teste, porque a gente vai ver, eles estão vendo, né? Porque eu peguei e fiz aqui o planejamento, parei ali, mas eu deixei de uma forma com que eles continuassem isso. Então, assim, foram esses 3 cases que eu quis trazer. São cases bem diferentes, mas eu acho que tem muita relação aqui com o tema do PMI, né? E aí eu já falei por horas a fio e etc. E agora eu quero ouvir vocês. E eu peço que Vitor volte para nós e fale das dúvidas que esse povo todo deixou aqui no chat. O que tem de dúvida? E se alguém não deixou dúvida no chat, quiser abrir o microfone, manda um oizinho aqui no chat que o pessoal aqui da técnica habilita vocês. Hora de abrir o coração, pessoal. O que vocês têm de dúvidas? Momento de brilhar, hein? Momento de brilhar, isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Teve alguma dúvida durante as falas anteriores, Vitor, que você captou? Por enquanto aqui não mandaram mensagem. Deixa eu ver se chegou alguma. Olha, temos uma pergunta
da Maria Bethânia Santos. Quando você sabe que a equipe está pronta para usar o DT para um projeto? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, bom, falar, né, tipo, como que funciona, basicamente, isso. E, assim, perceber se, por exemplo, existem mais, é tipo um NPS, assim, pensar se existem mais promotores do que detratores, porque é natural que numa equipe existam pessoas que tipo falem, ai, nossa, isso aí não vai dar em nada. Mas se você sentir que a equipe tem mais pessoas que falam, nossa, achei interessante esse negócio aqui que você trouxe. Vamos encarar. Porque se tiver mais pessoas querendo encarar, elas acabam. Pessoal, vocês poderiam me informar, por favor, no chat, se a Ingrid está online para vocês? Acho que tivemos problemas com a internet. Conforme ela vai voltando, eu vi que tem uma pergunta aqui, muito legal, de como ser voluntário do PMIDF. Enquanto a gente espera a Ingrid, eu vou comentar aqui. Bom, ser voluntário do PMIDF é uma experiência muito interessante, até porque essa experiência que eu tenho aqui é de voluntário. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem conversar com alguém do PMI, por exemplo, pode mandar mensagem para mim, ou para o Lucas, do diretoria de eventos. E a gente tem uma diretoria também que cuida dos voluntários, então se vocês tiverem interesse, vocês podem se mandar mensagem para qualquer um, que você vai ser muito bem atendido e ganhar essas habilidades, ter essas oportunidades muito legais de estar participando de eventos. Né? Nós promovemos muitos eventos, como o PMIDF, a fim de promover essa comunidade, instigar o gerenciamento de projetos. Então, vale muito a pena participar. Acabamos de ter um dos maiores eventos. Vou te passar o meu aqui. Okay. Aí eu vou mandar no chat, o Lucas, se você puder enviar um. Não, nós temos voluntários, inclusive, da Irlanda, se eu não me engano, do Canadá também. Então, não precisa ser de Brasília, não. Tem várias atividades para ser desempenhadas e a gente está sempre aberto para novos voluntários. Recentemente nós tivemos também um dos maiores eventos, que foi aqui do Distrito Federal, de gerenciamento de projetos, o IGP. Foi uma experiência muito gratificante, contar com vários palestrantes assim fenomenais também. Então vale muito a pena isso. Olha aí, o Lucas mandou no chat. Então vocês têm o contato do PMIDF e o site para vocês darem uma olhadinha. Não, para ser voluntário não precisa ser membro do PMI, mas é interessante, se eu disse, ser filiado, né? Uhum. Não é necessário ser filiado, não. Isso, temos muitas vagas, então a pequena contribuição que você pode fazer como moderador de eventos, como redator, temos diretoria de comunicação, eventos, muitas diretorias. Ali. Temos um grande Lucas aqui. Oi, gente, boa noite. Hoje eu tô aqui nos bastidores, enquanto a Ingrid tá aqui, o Vitor tá mandando super bem, mas achei legal também vir compartilhar com vocês e dar esse up de que vocês podem participar, sim, voluntariamente, tanto online quanto presencial aqui no capítulo do DF. E a gente tem diversas diretorias com diferentes oportunidades. Então, se você quer atuar mais com o governo, a gente tem uma diretoria focada nisso. Se você quer atuar com eventos,
vem trabalhar comigo e com o Vitor. Então tem várias oportunidades aí abertas. A gente tem diferentes ações de equidade, nossos maiores eventos, como o Vitor bem disse, nós tivemos recentemente o EGP, que é o Encontro de Gestão de Projetos aqui do DF, e a gente também está planejando o Encontro Nacional do ano que vem, a gente tem pessoas na equipe de gestão de projetos, então a gente tem muita coisa acontecendo e, como a gente sempre fala aqui no PMI, coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI. Então, a gente tem ações de mentoria para quem, mesmo se você não quiser ser voluntário, a gente está com os nossos próximos eventos no nosso site do Simpla, onde nós temos, por exemplo, a Semana da Carreira vindo aí, que é muito focada para quem está em carreira, tem muitas palestras sendo divulgadas já. A gente tem também o Fórum do Conhecimento vindo aí, que é uma ação muito interessante, focada para quem está em transição de carreira, para quem está migrando, ainda está querendo se entrar no universo de gestão de projetos. Então é um momento muito importante, um evento, a maioria deles é gratuitos. A gente tem várias ações acontecendo para solidificar e trazer esse conhecimento para a nossa comunidade, tanto no DF quanto no Brasil. Então tem alguns eventos, eu vou mandar aqui para vocês os próximos, e provavelmente a gente já vai ter vários outros eventos sendo colocados na nossa plataforma do Simpla aqui, tá bom? Então, vou sumir que a Ingrid voltou aqui. Mandem as suas perguntas, o Vitor está aqui para ajudar a Ingrid. Fiquem à vontade, pergunta aí, DT. E se você estiver com vergonha, manda no privado aqui para o Vitor, para a Ingrid, no chat, e a gente compartilha. Não fica com vergonha de perguntar. Ai, a minha dúvida é muito básica, muito simples. Talvez para você seja simples, mas para outra pessoa vai ajudar bastante. Não é isso, Ingrid? É isso mesmo. Na verdade, isso é um dos princípios do DT. Não existe dúvida ruim, não existe ideia ruim, não existe nada ruim. Tudo é incrível. A gente adora coisas, mesmo que a pessoa ache que é ruim, para a gente sempre é útil para alguma coisa. Mas deixa eu tentar concluir a minha fala de quando eu caí há um tempo atrás, porque a minha internet de casa resolveu morrer. Para quem não sabe, estou no sul do país, moro em Curitiba, o tempo aqui está muito esquisito. E aí, às vezes, acontece umas desgraças com a nossa internet, mas estou viva, estou bem, e estou com 3G do celular. Então, o 3G do celular é meio fraquinho, mas vai dar certo, gente. Então, assim, estava respondendo Maria Bethânia sobre a questão da equipe estar preparada, né? Então, assim, é aquilo, apresentar a metodologia para as pessoas, né? E fazer com que elas entendam que é uma metodologia que é não linear. E é claro, vocês vão estabelecer metas do tipo, não, a gente tem que fazer isso em 3 meses. Então, você vai ir e voltar dentro da possibilidade de 3 meses. A gente sempre coloca isso, a gente não fica indo e voltando eternamente, tá? Assim, falou que é 3 meses, a gente faz em 3 meses e etc. Depois que apresenta essa metodologia para a equipe, se você perceber que dentro da equipe tem pessoas mais promotoras do tipo, nossa, achei interessante, eu acho que é um desafio, uma forma interessante da gente pensar, do que detratores, sucesso, a equipe está preparada, mas nunca esqueça da parte da organização, porque às vezes, infelizmente, acontece, tá, gente? É normal isso, isso por todas as organizações que eu passei, às vezes alguma pessoa que é algum sponsor, né, algum patrocinador ali daquela ideia da equipe de rodar um processo de DT, ele não quer, porque não quer. Então, tem essas questões dos sponsors. Então, sempre considerem isso. Equipe e sponsor, tá? Então, a organização, será que essas pessoas que vão estar envolvidas vão estar preparadas? Tem mais promotores da metodologia do que detratores? Fechando essa conta, vai e abraça com fé. Sempre indico para contratar um profissional para pelo menos uma consultoria que seja profissional realmente de DT e etc. É interessante que as pessoas façam uma coisa ou outra, de usar uma ferramenta ou outra de DT para o seu dia a dia ali, tipo, vai lá no Miro, a Miro é uma ferramenta muito comum, tá, de DT,
E aí tem umas ferramentas lá do tipo, como resolver problema, tipo, ferramenta de priorização de problema, você vai achar várias. Então, essas coisas pontuais, eu acho que dá para fazer sozinha, aí com a equipe aí de vocês, de boa. Quando vocês estão pensando num processo completo, que nem esses cases que eu mostrei para vocês, sempre tentem ter o apoio de um profissional de DT mesmo, porque às vezes as coisas que, por exemplo, um profissional de DT faz, que uma pessoa iniciante não faz, ter entender essas nuances do tipo e poder propor pivotagens, poder fazer soluções que não estejam enviesadas, porque é natural que a gente entre no projeto já meio que tipo, com a solução, e se a pessoa for a pessoa que puxa mais a galera, vai todo mundo já para essa solução, entendeu? Então, e acaba não sendo um processo de DT de verdade, né? Onde a gente entende, empatiza e daí depois cria uma solução nova mesmo, né? Em cima daquilo. Então, acho que essas são as minhas regrinhas para a parte de equipe. Vitor, mais alguma dúvida que rolou enquanto estava eu resolvendo minhas coisas da internet? Temos mais 2 dúvidas. Tem uma que eu recebi no privado, seria sobre como gerente de projetos eu posso implementar o DT para minha equipe. Eu sei que você já comentou um pouco agora sobre talvez contratar um consultor, né? Mas realmente como você fazer isso para uma equipe que não tem tanta informação sobre o que é o DT em si? Olha, o que, assim, é aquilo, eu vou, depois, vocês vão receber essa apresentação que eu fiz, o pessoal do PMI vai mandar para vocês, e eu estou separando uns links úteis. Então, assim, se vocês quiserem fazer algumas experimentações de ferramentas e etc., eu acho que você, como gerente de projetos, consegue fazer, tá? Que é aquela questão de... Minha rede tá ruim, vocês estão me ouvindo? Porque apareceu uma barrinha, mas tá dando, né? Tá dando. Tudo ótimo. Tá bom. E aí, assim, você como gerente de projetos consegue fazer algumas coisas, mas usar algumas ferramentas e etc. Mas é aquilo. Eu sempre pego e tipo falo que se vocês conseguirem contratar um consultor, se não conseguir contratar um consultor para fazer o processo em si, contratem algum curso. Eu vou também deixar nos links alguns cursos, alguns materiais que são gratuitos, outros que são pagos, em inglês, em português, e vocês vão conseguir ter aí, tá? E assim, DT também é um processo de experimentação. Então, se vocês estiverem abertos a experimentarem as ferramentas, tem muito toolkit. Então, tipo, você coloca lá o toolkit, daí eles falam, para ideação tem brainstorm, brainwriting, worst, tipo, pior ideia possível. Aí, tipo, para definição, tem Scamper, tem seis chapéus e não sei o quê. Então, assim, tem alguns toolkits que já falam as ferramentas que vocês podem utilizar. Então, isso também é um caminho interessante para alguma organização que não tenha possibilidade. Mas se for projeto bem complexo e etc., eu sempre indico contrate um profissional de DT para não enviesar, para ter esse cuidado do tipo, que horas é legal eu pivotar ou não, beleza? E aí, que mais? Então, já entrando nesse ponto que você falou que vai compartilhar alguns conteúdos, materiais, perguntaram justamente isso, o Renato Rodrigues. Quais são as referências que você recomenda? Cursos, livros, vídeos e etc. Olha, assim, no Brasil, que produz materiais bem interessantes, é a Ecos, que é a escola de design, Escola de Design Thinking, que é uma escola de São Paulo, mas eles têm vários cursos, eles têm um curso gratuito, eles também têm toolkit, e eles sempre, tipo, fazem design studios. Design studios são momentos em que você aprende e experimenta ao mesmo tempo. E, assim, pode ser para pessoas que já sabem, por exemplo, aquele prêmio que eu ganhei, né? Foi a convite da Ecos para participar de um design studio para co-criar
essa ideia que foi uma das vencedoras do desafio global de Design Thinking. Então, por exemplo, isso foi uma oportunidade. E assim, no grupo que eu fiquei, tinha eu, que sou analista mesmo de DT, trabalho com isso há 5 anos, com isso o tempo todo e etc. Mas tinha pessoas que não sabiam nada. Então, também tem esses momentos de troca. Então, a Ecos é um lugar legal. Um outro lugar que tem materiais interessantes é o site da MJV, que é uma empresa brasileira que é bem reconhecida para fazer projetos utilizando o DT, tipo, o DT assim, é o core deles ali. Então, já trabalhei na MJV também, então conheço os materiais, os eventos que eles fazem e são muito bons. Então, no Brasil, acho que são essas duas referências que eu acho interessante, que são conteúdos mais densos, que tipo, vão te dar base e vão te ensinar a usar as ferramentas, porque um dos problemas que eu vejo às vezes é que o pessoal tipo, passa as coisas meio tipo, ideação, daí definição, e tipo, e tchau e benção e larga vocês, do tipo, tá, mas como que eu faço isso, sabe? Tipo, que horas eu uso a jornada, que horas eu uso a blueprint, mas qual da ferramenta que é, entendeu? Então, esses dois lugares, eles têm materiais que vocês podem se basear. Aí, da gringa, tem vários. O que eu acho mais interessante, que oferece até outras coisas que podem vir a ser interessantes para a organização de vocês, é a Interaction Foundation Design, que ela é eles têm coisas de DT, tem cursos de DT, e também tem cursos de UX, de research, tem cursos para a parte de manager também. Então, tipo, como você usa o pensamento do design para a parte de gerenciamento. Então, assim, tem várias coisas bem interessantes. E é tipo um negócio que você assina tem uma assinatura mensal, uma assinatura anual, e você encontra várias coisas lá. E outra é a IDEO, que é que eu trouxe dois frameworks deles, né? Eles têm alguns cursos e alguns materiais também, que falam sobre essas coisas de DT, que são bem interessantes, assim, para dar uma olhada. Então, essas 4 referências, 2 da gringa, 2 nacional, sucesso para todos os níveis e todas essas línguas aí das clássicas que a gente fala no dia a dia, né? Então, que mais? Perfeito, ótimos materiais, com certeza. Tem uma última pergunta também, que seria relacionada a quais seriam as limitações do design thinking na sua visão? Uhum. Então, as limitações que eu vejo é porque, assim, eu acho que tem muito... A principal limitação é, tipo, as pessoas que vão estar envolvidas, entendeu? Então, assim, se as pessoas não comprarem, se você não tiver um ambiente se você não conseguir apoio para construir um ambiente em que você possa fazer de uma forma colaborativa, em que você não consiga ter essas colaborações, só não vai funcionar. Não existe DT sem colaboração. Então, assim, eu acho que essa é a principal limitação, porque, tipo, se não tem colaboração, tipo assim, não, pessoal, eu sou aqui gestor de projeto, eu acho que minha equipe está preparada, sucesso. Só que aí você percebe que no projeto tem que envolver uma área negocial que vai de vez em nunca dar opinião. Só que eles precisam resolver ajudar a co-criar uma parte muito específica disso aqui, que sem eles não rola. Aí não rola mesmo, não tem jeito, entendeu? E eu acho que, para mim, essa é a limitação maior, do tipo, é a coisa mais incrível do DT, do tipo, cara, vamos utilizar a força de várias mentes e alinhar elas para, tipo, criar uma solução muito da hora. Mas também se essas mentes não estiverem alinhadas, já era. Então, vejo essa como da hora pra caramba e o pior inimigo de todos, assim, é tipo uma eterna dualidade a vida do profissional de DT, porque você fica, nossa, que legal, que desafio incrível, e daí você fala, mas ninguém participou, e daí você não consegue co-criar sozinho, né, não existe co-criação sozinha.
Isso. Mas há alguma coisa que surgiu, Vitor? Vamos ver. Tem mais alguém com alguma dúvida, pessoal? Esse é o momento de tirar essas dúvidas. Uhum. Temos uma pergunta do Thiago Luiz. O que você diz sobre design thinking e experiência do cliente? Na verdade, eles estão bem ligados, assim, sabe? Tipo, se você experiência do cliente, tipo, Customer Success mesmo, ou tipo a experiência como um todo, de usabilidade, etc. Se você puder só me falar um pouquinho mais, Thiago. Porque assim, quando a gente fala de... Eu vou falando enquanto isso, e daí você me dá a certeza ou não. Quando a gente está falando... vai estar tudo no PDF, tá? O meu link de LinkedIn, vocês me adicionarem lá, me perturbarem, fiquem à vontade. Me chamarem para palestras também, fiquem à vontade. Para vocês, quero lá, mas minha empresa não quer ir. Daí fala, Ingrid, vai lá pregar a palavra do DT, por favor. Aí a gente vai lá pregar a palavra do DT para vocês também. Mas assim, sobre essa questão da experiência do cliente, acaba tendo muita relação por causa tipo disso, de você tem que obrigatoriamente fazer a fase de empatia. Então, quando você empatiza, você acaba descobrindo as coisas sobre aquele cliente, sobre aquelas partes interessadas em geral. E isso vai te dar subsídio. Eu já participei de projetos de Customer Success mesmo, sabe? Onde a gente estava voltada para pegar e otimizar, ajudar o pessoal dessa área da empresa a entender quais as coisas que eles precisariam estudar sobre a experiência, porque era tanta coisa que eles tinham que ver sobre a experiência do serviço lá que eles estavam prestando, que eles não sabiam nem para onde ir. E aí vai o DT e ajuda nessas coisas, tipo, olha, vamos investigar junto. E aí eles faziam a parte mais pesada de pesquisa e depois a gente fazia parte de vamos definir os desafios, vamos pensar essas coisas. Então, são coisas que estão muito relacionadas e que, tipo, a gente pode utilizar o DT para fazer isso. Certo? O Thiago falou que me respondeu obrigada. Então tá certo. Perfeito. O pessoal da diretoria aqui mandou meu LinkedIn já aqui no chat, mas aí depois vocês vão receber o material, que daí vai ter os links daquelas coisas que eu citei para vocês e etc. E eu acho que a minha parte era tudo isso só, assim, só tudo isso que eu tinha para vocês. Espero que a mente de vocês esteja fervilhando com as informações que eu trouxe e que essa discussão não morra aqui, que vocês propaguem a palavra do DT para frente. Eu tenho uma última pergunta aqui, que seria sobre implementar o DT em pequenas empresas, já que pode consumir muitos recursos por conta do tempo. Sim, não necessariamente DT é uma coisa demorada, sabe? Assim, o pessoal, tipo, tem muito essa visão de que DT demora. O que demora é, tipo, a parte de organizar as coisas, do tipo, a gente precisa fazer entrevista. Se as pessoas demorarem um tempão para mandar a lista dos contatos, fazer esse agendamento e etc., às vezes um recrutamento demora um mês, mas vai fazer 5 entrevistas. Aí o DT, tipo, vai lá, faz a síntese ali mais uma semana e tal, você já tem, tipo, se fosse, tipo, tudo organizadinho, certinho, etc., não é uma coisa demorada. Mas eu acho que o grande desafio para as pequenas empresas é a questão do recurso, do tipo, o quanto é possível, sim, por exemplo, vamos fazer um DT, mas com uma equipe enxuta. Ótimo, tá tudo bem. E eu acho que é até mais fácil, principalmente na parte ali de convergência, etc., até mais fácil. Só que aí, o que a pessoa da pequena empresa tem que ter em mente é que se, por exemplo, alguém que estava lá na cocriação tomou uma decisão do tipo, vamos por este caminho, a pessoa que tomou essa decisão tem que ter o aval da empresa para tomar essa decisão.
Porque o que acontece às vezes quando a gente trabalha em uma situação resumida, uma equipe enxuta, com um tempo enxuto e tal, esses desencontros com outros interessados, tá? Então, acho que essa é a minha percepção. Perfeito. Temos outra pergunta, que seria, devo usar o DT no início para criar o projeto, no meio, ou qual que seria o melhor momento para utilizar o DT? Assim, você pode utilizar em qualquer momento. Contudo, é ideal que você faça no início, porque DT tem um custo muito baixo. Se a gente for pensar... claro, você vai ter que contratar, caso você não tiver um profissional, você tem que contratar um terceiro, ou contratar um profissional para isso, e etc., contratar uma consultoria, enfim. Mas esse seria o custo, porque todas as coisas que você tem que pensar antes, tipo, para modelagem de negócio, para modelagem de aplicativo, modelagem de serviço, você consegue testar, você consegue ter a ideia, testar com um custo, tipo, baixíssimo, porque você vai ter só ali as ideias e, tipo, protótipo. Se você, tipo, por exemplo, vai fazer uma aplicação, você usa uma ferramenta que nem o Figma, que é uma ferramenta gratuita, que você consegue criar um aplicativo lá, as telas, tudo, e você consegue fazer com que a pessoa teste aquele aplicativo sem você ter que ter pago um desenvolvedor, sem você ter pago toda a parte de estrutura de banco de dados e etc. Então, a parte de validação de modelo de negócio também você consegue, tipo, validar, por exemplo, através de Figma, tipo, a própria Amazon, ela começou assim, eles tiraram olha como que a Amazon começou. Eles começaram vendendo sapato, e eles foram numas lojas, tipo, aleatórias no shopping, e falaram, dá para tirar as fotos do sapato de vocês aí? Fizeram um site, colocaram a foto, eles não tinham nem o produto. E aí, tipo, tiraram e as pessoas começaram a ver por ali, e começou assim, sabe? Tipo, para conseguir validar um negócio do tipo, sim, as pessoas vão comprar sapato pela internet. E, bom, agora é a Amazon. Então, assim, é muito bom usar DT no início, porque o custo que você vai ter para tipo, fazer com que o negócio funcione, aí você vai fazer um negócio funcionar, tipo, já tendo certeza que aquilo, tipo, tá validado, entendeu? Então, para mim, sempre é o melhor momento, é o início. Mas se não der, faz quando dá, né? Mas é sempre bom, porque daí você vai reduzir custo já logo de cara, assim. Perfeito. Mais uma perguntinha que me mandaram. Eita, nossa senhora! Se o DT, ele dá para ser feito online, ou só presencial, ou híbrido? Qual é a melhor desses três? Dá para fazer de tudo, tá? A DT é maravilhoso por causa disso, assim. As únicas coisas, assim, por exemplo, os dois modelos funcionam. Hoje em dia trabalho tanto com a facilitação online quanto a facilitação presencial. Tem algumas coisas que eu começo no online e aí termino no presencial. O que tem que sempre ter em mente é que, por exemplo, o custo que está envolvido, né? Porque quando a gente está falando de uma facilitação presencial, tem a parte de material que tem que comprar. Por exemplo, toda a equipe e todas as pessoas que precisam estar lá são daquela cidade, porque hoje a gente está trabalhando numa realidade em que as pessoas não estão sempre na mesma cidade. Às vezes a pessoa, tipo, a base dela no registro é Brasília, mas ela mora no Ceará, porque ela passa mais tempo no Ceará do que em Brasília. Então tem essas coisas de custo no presencial, tem as coisas da agenda, né? Porque daí você vai ter que, tipo, dedicar ali 2 dias, depende da facilitação que vai ser feita, para dedicar aquilo. Então tem isso, mas tem aquela coisa, tipo, no presencial não tem risco nenhum do fulaninho tá olhando o e-mail, tá olhando o celular e etc. Porque as pessoas vão estar ali presentes e fazendo as atividades que tem que fazer. Só que eu vejo que, tipo,
por exemplo, naquela parte de pesquisa e etc., é muito mais fácil fazer no digital. E aí, tipo, no segundo, se a gente fosse pensar, vamos pensar no diamante lá no segundo diamante, já mais presencial. Mas nada impede de fazer tudo digital. E o digital, aqueles cuidados de conseguir fazer com que as coisas tenham uma interação interessante, para que todo mundo esteja presente ali o máximo possível. Então, tem essas coisas, mas é possível fazer dos dois modelos. Perfeito, novamente. Muito obrigado. Acho que, pessoal, tem mais alguma dúvida? Este é o momento. Uhum. Acredito que o pessoal encerrou as dúvidas. Muito obrigado novamente. Perfeita explicação. Agora vamos chamar agora a Cristina Duarte para fazer o encerramento. Então, novamente, muito obrigado, Ingrid, por disponibilizar seu tempo, fazer esse webinar perfeito. Então, Cristina Duarte, é com você. Muito obrigado. Ei, gente, que bacana, né? É bacana a gente ver uma menina nova, assim, tão compromissada e tão envolvida, né, com uma metodologia nova de desafiar pensamentos, de amparar a inovação, né, e eu fico, assim, muito orgulhosa de ver uma mulher, né, desafiando preconceitos e indo em busca do seu caminho e conquistando espaços, né, que você pode ser quando quiser e o que quiser e se desafiar a fazer, né? E quando a gente aprende coisas novas assim, a gente consegue perceber que a gente pode se desafiar mais, né, Ingrid? É bacana a gente vê você novinha assim, com essa experiência, essa dedicação, né? Eu fico muito orgulhosa. Eu falo isso porque, assim, eu me sinto um pouco desbravadora, né? Comecei na área de TI muito nova e já tenho 40 anos de profissão. Então, a gente sabe a dificuldade que é você traçar rumos diferenciados. E quando você busca esses conhecimentos que fazem a diferença, é muito lindo, é muito lindo. Então, mais uma vez, obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado muito, eu adorei. Fiquei aqui o tempo inteiro prestando bastante atenção, porque eu acho legal a gente se sentir inspirada e continuar se desafiando a aprender, né? Então, é muito bacana isso. Vitor, mais uma vez, obrigada. Comunidade, obrigada demais. Mantenham o PMI na rede de vocês, façam contato, participem, se inscrevam, venham voluntariar com a gente. Tem muito projeto bacana aí para ser tocado, então é uma grande oportunidade para aprimorar e aprender novas coisas, né? Então, vai ser um prazer receber vocês mais uma vez. Muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada pelas palavras, Cristina. Eu acho que é isso, assim. Eu lembro que quando eu comecei com o DT, é natural que a gente comece envolvida com a parte de software, né? Então, tipo, acho que todo mundo meio que começa nessas coisas. E eu lembro, eu era uma pessoa ali, tipo, de 20 anos, brigando com um desenvolvedor, tipo, de 50, falando, não, tá errado isso aí que você tá fazendo, moço. O moço não sabe que é esse botão, tem que clicar aqui, não tá entendendo. Ele pediu outra coisa. Então, assim, é uma luta constante. É um assim. Desafio, né? É um desafio, mas eu acho que é isso, e, tipo, eu acho que dentro de toda a minha trajetória, o importante é fazer com que as pessoas se encantem e entendam que, tipo, essa metodologia é para ajudar e para agilizar a vida delas. Nunca entenderem que o DT, tipo, ai, nossa, mas a gente vai voltar lá. Cara, a gente vai voltar lá porque a gente vai economizar
muito e muito e muito dinheiro com várias outras coisas, entendeu? Então, e aí a gente vai fazer a coisa acertada, e tipo, e é super leve, é uma metodologia que todo mundo se diverte fazendo, os workshops, as pessoas se divertem, sai tipo, nossa, foi tão divertido, nossa, a gente passou um dia inteiro aqui fazendo esses negócios, e cola post-it, tira post-it, rabisca, e faz cartolina. Fixa, né, Ingrid? E fixa melhor, né? Porque a gente sempre aprende fazendo. Então, assim, quando a prática é mais lúdica, né, a gente acaba construindo saberes que a gente nem imaginava. Né? Sim, sim. Tá, é isso mesmo. Tá certo, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Dentro em breve vocês recebem material. Me sigam lá no LinkedIn. O LinkedIn é o melhor canal que vocês têm para me acessar, tá? Para conversar comigo e etc. E continuem aqui vendo as coisas do PMI, porque é só conteúdo de muita qualidade, gente. Então, assim, sigam e eu super recomendo. A casa agradece. Gente, obrigada, boa noite, Vitor, obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.